Como montar uma carteira de investimentos? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu sou o William Cruz e esse é o canal Dinheiro e Companhia, ok? Se você não é inscrito nesse canal, já faz sua inscrição para não perder nenhum conteúdo do canal, tá bom? Mas primeiro, como montar uma carteira de investimentos? Tem muita gente que começa direto com ações e tal, mas não pensa numa estratégia de investimento. Inicialmente, eu quero dizer que é o seguinte, isso não é uma recomendação, é só uma impressão pessoal minha de como eu montaria uma carteira de investimentos. Inicialmente você tem que montar o seu fundo de reserva, a sua reserva de emergência, que é aquela reserva para a qual você vai recorrer a uma emergência qualquer que você tenha, ok? Então, no caso, por exemplo, de uma pandemia, você teria que ter um recurso disponibilizado para recorrer. Então, os especialistas dizem que entre 6 e 12 meses dos seus custos básicos da sua existência é o ideal para se montar uma carteira de fundo de reserva, de uma reserva de emergência. Tá? Onde colocar a reserva de emergência? Então, o cálculo é assim: se você tem 5 mil reais de contas básicas, aluguel, compra do mês, quando você tem energia, água, luz, telefone, essas contas básicas mais simples, né? Os custos fixos do seu mês, vezes 6 já é o mínimo de reserva de emergência, ok? Tem uma playlist sobre reserva de emergência, tem reserva de emergência turbinada, que é onde eu gosto de deixar a minha reserva de emergência, que é em fundos imobiliários. Caso você... Há controvérsia sobre isso, né? Os especialistas se dividem, mas a grande maioria fala que isso não é reserva de emergência, né? O fundo imobiliário ele varia muito pouco, então na verdade se você precisar, você pode vender com poucas perdas, caso você perca. Mas como é emergência, a perda ela é até justificada. É melhor, muito melhor do que deixar esse dinheiro em CDB ou em cadeira de poupança ou mesmo no Tesouro Direto, por exemplo, tá? Então, na verdade, o que eu imagino é colocar a reserva de emergência num fundo imobiliário ou em fundos imobiliários de 10 a 12 ativos. Eu acredito que já seja uma boa diversificação, tá? Então, mais ou menos isso. Então, reserva de emergência, e aí eu começaria montando essa reserva de emergência. Então, inicialmente, se você não tem nenhum tipo de reserva, é ideal que você comece pela reserva de emergência. Então, como que eu começaria a montar a minha carteira de investimentos? Pelos fundos de investimentos, os FIIs, né? Os fundos imobiliários. Né? Então eu colocaria nos fundos imobiliários. Você pode ver a playlist que nós temos no canal sobre fundos imobiliários, que está bem legal também, tá? Então você pode analisar os fundos imobiliários, você pode ver os portfólios, onde é que o dinheiro é investido, quais são os imóveis, quais são os recebíveis. Existem fundos como fundos de fundos, né? Que há já uma diversificação ali. Você pode perceber que agora na pandemia teve muito fundo que foi barateado, então você não deve se importar com isso. Lembre-se que o que ele vai render para você por mês é o leite que a vaca pode produzir, que é interessante, né? Esse é um dos critérios que eu gosto de ressaltar. Então você tem que visualizar não o custo de uma ação ou de um fundo imobiliário, mas o quanto ele pode render por mês para você. Tá? Então não importa quanto você vai pagar, se você pagou caro ou barato, o importante é que você não o venda e que você mantenha ele na sua carteira e que ele possa te render, né, dividendos, certo? Depois de montar essa carteira, então vamos dizer que eu tenha 10 mil reais de custo básico, então eu gostaria de pensar assim em 12 meses. Então 12 meses de 10 mil reais de custo fixo daria quanto? 120 mil reais em fundo imobiliário. Tá? Então, aportando aí, fazendo aportes mensais, você monta a sua carteira. Mas a partir de 6
de 6 meses de custo, então a partir de R$ 60.000 em fundos imobiliários eu já posso diversificar um pouco meus investimentos em ações. Aí eu partiria para uma escolha de elétricas. Eu gosto muito de empresas elétricas. Tem aí agora a Petrobras, eu devo fazer um vídeo sobre ela, porque ela vai ser privatizada, vai ter participação do governo só de 45%. Se o Congresso aprovar, a Eletrobras vai se tornar uma grande opção na Bolsa de Valores, porque ela vai entrar barata, né? Porque ela não é lucrativa, então ela vai inicialmente ser uma cotação barata, e aí ela vai ela vai crescer. De qualquer forma, a Taesa, por exemplo, é uma boa opção. Você tem a Energias do Brasil, que é uma outra. O ideal é você escolher dos vários setores, certo? Então tem o setor de produção, que é a hidrelétrica, tem o setor de transmissão, que eu gosto particularmente, porque tem um custo muito baixo. Você imagina que você tem uma empresa que constrói linhas de transmissão de energia e ela tem contratos de concessão com o governo, então ela tem o direito de ser paga pela transmissão de energia, então ela tem que disponibilizar a rede independentemente de quanto de energia vai ser transmitida. Então ela tem um contrato que é reajustado pelo IPCA. Então ela vai ser reajustada conforme a inflação, então você tem uma previsão de rentabilidade, então ela tem contrato de 30 anos, isso que é interessante. Então são empresas altamente lucrativas e sem muita variação de rentabilidade, ou seja, ela só vai variar mesmo o preço dela. Então quando ela estiver baixa, quando o preço de uma empresa de transmissão de energia, seja ela qual for, estiver barateada, é um grande momento para você comprar. Tá? Então, qualquer que seja a rede de transmissão. Então, você tem que ver quanto ela tem de endividamento, você tem que olhar lá todas as variáveis de uma empresa, normalmente, né? Mas a grande maioria delas é muito boa, transmissão elétrica, tá? E tem a de distribuição, que é a rede vai da produção até a distribuição, e aí a distribuição de energia. Então, depois de transmissão, os setores mais perenes da economia, você tem M. Dias Franco, que é do setor de farináceos, né? Ela praticamente domina o mercado de farinhas e pães e tal, essas coisas, é muito interessante. Você tem a Sanepar, que é uma outra empresa para você analisar. Tem um site chamado Status Invest, que avalia fundos imobiliários de todas as empresas. Lá você pode procurar as empresas e os fundos imobiliários, que vai ter análise completa para você, inclusive históricos das grandes empresas. Você tem a Sanepar, que é um setor perene, ninguém fica sem saneamento básico, e quem não tem precisa ter. Então há a possibilidade de crescimento, né? Então agora com essa seca há um barateamento, ela é um momento muito bom para se entrar, né? Tem também o setor de papéis, que a Klabin, ela é uma grande empresa do setor de produção de papéis, de embalagens e outras coisas, porque ela está envolvida inclusive no processo de produção do papel. Então ela planta a árvore e ela beneficia essa árvore e transforma essa árvore numa embalagem que na pandemia cresceu demais. Então ela tem uma perspectiva de crescimento muito boa. Então a Klabin seria uma empresa para você avaliar. Eu montaria então aí uma carteira entre 10 e 12 ativos de empresas de setores perenes, elétricas, saneamento básico, empresas dominantes do setor, setores que a economia não fica sem, como a Klabin, por exemplo, que hoje em dia ninguém fica sem embalagem, né? Todo mundo precisa receber uma encomenda pelo correio, através dos e-commerce, e vai precisar da embalagem. Então seria basicamente isso. Então eu começaria então pelo setor de fundos imobiliários, montaria uma carteira entre 10 e 12 ativos, e depois de 6 meses dos meus custos fixos básicos investidos em fundo imobiliário, eu passaria a montar a minha carteira de investimentos já em ação. Tem gente que gosta de já diversificar no início, né? Então
você pode pegar a rentabilidade das empresas e jogar no fundo imobiliário. Então aí você pode brincar dessa forma, né? Então você pega a rentabilidade de um e joga no outro. É uma outra forma e tal. Então compartilha aí, deixa aí o seu comentário, né? Se você gostou do vídeo, faz a sua análise, faz a sua questão. Eu prometo que vou respondê-la. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.